Bem, amigos, se vocês têm uma Bíblia, abram em 1 Crônicas, capítulo 4, enquanto continuamos com nossa série intitulada simplesmente Hora de Orar. E tenho que dizer a vocês, o que vamos ver esta manhã realmente desafiou o meu próprio coração no que vamos aprender e, na verdade, no que Deus quer que todos comecemos a aplicar em nossas vidas. Então, 1 Crônicas, capítulo 4. Se você não sabe onde fica, comece em Gênesis e vá avançando aos poucos. Você vai passar pelos livros de Samuel, 1 e 2 Reis, e então vai encontrar 1 Crônicas. Sugiro que você chegue até lá para que possa fazer algumas anotações sobre o que vamos ver. E olha, se você não tem estado conosco, estamos simplesmente acompanhando uma série que, na minha opinião, realmente nos ensina muito sobre a oração, como devemos orar e como Deus responde a essa oração específica. E eu quero conversar com você nesta manhã. Esta é uma ótima frase para abrir o nosso tema. Acho que você realmente vai entendê-la quando terminarmos. Quero falar com você sobre a mão que guia e quero falar sobre a mão que abençoa. Você sabia que não há nada mais importante na sua vida, preste atenção, do que aprender a orar de maneira eficaz? Agora, só quero que você pense sobre isso por um momento. Se você é um seguidor de Cristo, se você está aqui e diz, bom, eu sei que conheço a Cristo, sei que confiei nele, então quero dizer a vocês, porque sei que muita gente tem dificuldade com a oração. Obrigado. Alguém diga amém para que as pessoas se sintam normais. Muita gente tem dificuldade com a oração, mas não há nada mais importante na sua vida do que aprender a orar de forma eficaz. Na verdade, quero mostrar isso a vocês porque é uma verdade fundamental. A oração é o meio de acessar o poder, a presença, a paz, o propósito e o plano de Deus. Pense nisso por um momento. Se você está numa situação em que precisa da ação de Deus, como você traz o poder dele para a sua vida? Como você sente a presença de Deus nas circunstâncias da sua vida? Pense nisso. Sei que esta é uma que nos escapa. Paz. E então você pensa, qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Você conquista isso aprendendo a orar. Nesta série, uma das coisas que fizemos é que se você sair para a área comum, temos livros lá fora que te levam um pouco mais fundo, te dão um pouco mais de informação. E eu disse durante esta série que, se eu não soubesse como orar, eu pegaria um livro sobre oração. E é por isso que recomendamos alguns deles. Por isso eles estão lá fora. Mas a verdade é que eu pegaria o livro, começaria a lê-lo e implementaria isso na minha vida. Porque a oração é a maneira de receber o que Deus tem para você. Veja, se você está falando sério, se você leva a sério o seu relacionamento com Deus, e eu acredito que sim, você acordou cedo, veio ao culto das 9, está aqui esta manhã disposto a me aguentar, não é? Então eu acredito que você deve ter pelo menos esse desejo de querer saber sobre esse relacionamento com Deus. Bem, eu te diria, se você leva a sério o seu relacionamento com Deus, você encontrará tempo de verdade para orar. Vemos o impacto da oração nos 2 versículos que analisamos nesta série. Eu te desafio, se você não esteve conosco, a voltar e ouvir a série para que possa aprender isso. Mas em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte. Agora, só para lembrar vocês, eu fiz isso em cada mensagem porque acredito que é importante. Ao chegar em 1 Crônicas 1, o que se ouve é apenas nome após nome. De repente, Deus repara nesse nome, Jabes, e diz, não posso simplesmente dizer o nome dele, tenho que dizer algo sobre ele. É tão importante, se destaca tanto, que eu preciso dizer algo sobre esse homem. E de repente diz o seguinte, Jabes foi mais honrado. Literalmente, significa que ele estava em paz com Deus. Quero ter certeza de que você entenda isso. Em outras palavras, preste atenção. Tudo o que aconteceu depois foi porque ele estava bem com Deus. Ele era mais honrado do que seus irmãos. Literalmente significa que ele se destacava entre os demais. Então, quando se tratava de honrar a Deus, de fazer o que Deus dizia, de seguir a Deus, ele se destacava acima de todos os seus irmãos. Acho que é por isso que Deus para e diz, não vou apenas mencionar o nome dele, quero dizer algo sobre isso. E diz o seguinte, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dor. Na verdade, pode-se dizer que ela o deu à luz em meio à dor. Essa é a melhor maneira de dizer isso. Então vem a palavra dor. Tenho dito isso ao longo desta série, mas quero que entendam que essa palavra, para o nosso idioma, ao traduzi-la para o inglês, seria quase melhor usar a palavra tristeza ou angústia, para que possamos captar e entender. Eu o trouxe a dor. Então, se você está aqui e já sentiu dor, tristeza ou dificuldade, e houve frustração sobre como Deus poderia, esse conflito interno que acontece em mim também acontece em você. Se você já lutou, o que eu adoro neste texto é que Deus mostra que mesmo na dor, na tristeza, nos desafios, algo pode ser produzido. O versículo 10 diz isso.
Ele nasceu na dor e depois diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Não há outra maneira de dizer isso. Jabes orou, simplesmente orou. Ele foi até Deus. Ele entrou na presença de Deus e começou a pedir a Deus o que queria. E veja o que ele diz: ó, que me abençoes de verdade. Literalmente significa como se fosse uma explicação, poderíamos dizer assim no nosso idioma para entender: Senhor, me abençoe muito. Com certeza nenhum de vocês quer fazer essa oração. Vamos lá agora. Senhor, quero que me abençoes muito. Ele diz isto: amplia o meu território. Em outras palavras, isso diz: olha, eu sei que o que me deste é um presente teu e sou grato por isso. Mas eu te pediria que me desses mais. Eu te pediria que os limites da minha vida não me prendessem, mas que tu me libertasses para ter tudo o que queres para mim. E então ele diz isto, e este será o nosso foco principal nesta manhã: que a tua mão esteja comigo. Falaremos sobre tudo isso, e me guardarás do mal, para que não me cause dor. Acho isso interessante. Ouça-me com atenção. É para onde iremos na próxima semana. Ele diz: quero que me abençoes, que coloques tua mão sobre mim. Mas ele percebe que se isso acontecer, obrigado. Haverá batalhas. Haverá algum mal neste mundo que pode me afetar. Acaso não vemos isso no mundo ao nosso redor hoje? Falaremos sobre isso na próxima semana, porque ele fala que te invoco. E porque te invoco, sei que isso vai desencadear uma guerra, e te peço que me deis a vitória nessa guerra. Isso será na semana que vem. E então ele diz isto. Veja, nem sequer faríamos esta série se ele não dissesse isso. Seria uma perda de tempo. Jabes fez essa oração. Não é uma oração interessante? Seria uma perda de tempo fazer vocês perderem tempo. A razão pela qual estamos fazendo esta série, a razão pela qual estamos aqui esta manhã falando sobre esta oração, em particular deste livro, fazendo esta série em específico, é por causa do que diz a seguir. Deus concedeu o seu pedido. Não estaríamos aqui se Deus não tivesse concedido o pedido. Se Deus não tivesse respondido à oração, não faríamos este estudo, nem dedicaríamos este tempo. Isso é especial porque ele pediu e recebeu como ensina a Bíblia. É algo muito interessante. Jabes percebeu? Pensem nesta oração. Se eu me levantasse esta manhã, subisse aqui e dissesse: pessoal, vocês orariam comigo? Senhor, abençoa-me muito. E Senhor, não só me abençoa muito, eu sei que o que me dás vem de ti. Quero que me des mais. O que tenho não é suficiente. Quero mais do que já me deste. E Senhor, que tua mão esteja sobre mim e que me livres do mal. Quero dizer, só imaginem se eu tivesse orado assim esta manhã. Levantei-me e foi simplesmente: ei, me escutem. Porque há cristãos lá fora que dizem coisas como esta. Bem, você sabe, há tantas coisas acontecendo no mundo, eu não gosto de orar por mim. Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. E se você disse isso, eu te amo em nome de Jesus. Só estou tentando te ajudar. A Bíblia diz que você deve orar. Diz que é preciso suplicar e pedir. Diz que é preciso orar pelos outros. Mas também diz que é preciso orar por si mesmo. A Bíblia diz que você tem necessidades e que deve orar por elas. Fico feliz que vocês estejam aqui esta manhã. Quero te ajudar, mas fazemos esse tipo de coisa. Olha, quero que você entenda algo sobre Jabes que eu acho que o cristão médio precisa aprender. E acho que precisamos voltar a ensinar isso. Jabes percebeu que Deus tinha muitas coisas maravilhosas para ele. Havia muitas coisas maravilhosas que Deus queria fazer nele. Havia muitas coisas maravilhosas que Deus queria fazer com ele. E havia muitas coisas maravilhosas que Deus queria fazer através dele. E por isso ele orou para que Deus as fizesse em sua vida. Olhem, se eu puder esclarecer algo para vocês, porque sei que o que vou dizer a muitos de vocês não se parece com o que vocês sentem onde vivem. Eu sei o que vou ensinar a vocês. Você não sente isso, você não percebe isso. Muitas vezes você até luta com isso, mas isso não muda nada. Olha, quero deixar algo claro. Se você é um seguidor de Cristo aqui nesta manhã, então sabe que já resolveu essa questão. Eu me arrependi dos meus pecados. Coloquei minha fé em Jesus Cristo, o que equivale a dizer que entreguei minha vida a Deus para que Ele a guie. Se você fez isso, ouça atentamente. Não importa como você se sente. Entendo que talvez você não goste do que vou te ensinar, mas não importa como você se sente. Não importa como a sua vida parece. Percebo que você pode olhar para a sua vida e dizer: bem, minha vida é assim, e você está dizendo que deveria ser de outro jeito. Não importa como a sua vida parece. Não importam as coisas boas ou ruins da sua vida. Não importa se uma pessoa pode ter mais coisas boas do que ruins. Alguém pode ter mais coisas ruins do que outra pessoa tem de boas. Isso não importa nem um pouco. Não importa que você tenha dificuldades. Não importa que você tenha desafios. Não importa que você tenha lutas e desafios na sua vida que sente que tem. Não importa. A Bíblia diz que, se você é seguidor de Cristo, precisa entender o que a Bíblia te ensina. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia nos ensina. Ouça isso com muita atenção.
A Bíblia ensina que os seguidores de Cristo sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que está dizendo é que aqueles que são honrados, aqueles que estão em paz com Deus, vivem uma vida sabendo que o bem e o mal virão. Mas realmente não importa, porque Deus pega tudo o que é bom, pega tudo o que é ruim e junta para produzir algo que é bom, até mesmo através das nossas vidas. Isso é o que a Bíblia ensina. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz: Veja, o que diremos, pois, a estas coisas? O que os seguidores de Cristo deveriam dizer diante disso? O que os seguidores de Cristo deveriam dizer diante do bem e do mal da vida? Os desafios, as dificuldades, as adversidades e os momentos bons e ruins. Veja o que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero dizer, essa era a atitude de Jabez. Jabez diz: Deus, abençoa-me muito, porque se tu estás comigo, quem poderá ser contra mim? Deus, quero que tua mão esteja sobre mim, porque se tua mão está sobre mim, não importa que mão se levante contra mim. E assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja isso, versículo 32. Essa é a atitude do seguidor de Cristo, a maneira como pensam. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Cristo veio, carregou com a ira, a dor e o castigo. Deus te amou tanto, quis agir em ti, contigo, por ti e através de ti, que enviou Cristo para carregar com a ira, a dor, o castigo por ti, para que pudesse ser perdoado, entrar em sua família e receber as bênçãos que Ele quer te dar. Como não nos dará também com Ele todas as coisas gratuitamente? Ele diz: Deus está a seu favor, não contra você. Não importa como você se sinta, não importa se o bem ou o mal predomina em sua vida. Deus está com você, não contra você. Ele é um Deus bom e quer o melhor para você, até mais do que você deseja para si mesmo. E o que eu diria a vocês é isto: quando essas verdades são o fundamento da nossa vida de oração, quando pensamos e cremos assim, quando dizemos: espera, eu sei que isso parece estar contra mim, mas sei que Deus está a meu favor. Quando pensamos: espera, eu sei que isso é ruim. A Bíblia diz todas as coisas, não algumas coisas, não coisas boas, mas todas as coisas. E começa dizendo isto: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Precisamos mudar a nossa forma de falar na igreja. Precisamos mudar a nossa forma de falar na igreja. Porque quando essas verdades são o fundamento das suas orações, quando você realmente acredita nisso, suas orações serão poderosas, apaixonadas e com propósito. Foi assim que Jabez orou. Ele ora para que a mão de Deus esteja com ele. Ele adotou uma perspectiva diferente sobre como via a vida. Ele adotou uma perspectiva diferente sobre como você vê desafios, dificuldades e adversidades. Há uma frase que vemos ao longo da Bíblia, mas hoje não é tão conhecida para nós, e é a frase que Jabez orou sobre sua vida. É que a mão de Deus estivesse com ele, eu poderia levá-los a escrituras. Não tenho tempo para mostrar todas as passagens bíblicas sobre as quais gostaria de falar, mas eu diria para eles anotarem Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Basta anotar. Esdras capítulo 7, versículo 6 diz isto: veja só, diz ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Em outras palavras, ele fez um pedido ao rei, a um rei terreno. E vejam o que a Bíblia diz, ou ouçam o que a Bíblia diz a seguir. Deu-lhe tudo o que pediu. E então diz o seguinte: porque a mão do Senhor, a mão de Deus estava com ele. Podem anotar 1 Reis, capítulo 18. Em 1 Reis, capítulo 18, você está lendo sobre o homem dos milagres. É assim que você deveria chamar Elias. Ele é um dos homens dos milagres. Ele fez muitos milagres para Deus. Ouça o que a Bíblia diz sobre o homem dos milagres em 1 Reis 18, 46. A mão do Senhor estava sobre Elias. Ou seja, ao longo de toda a Bíblia, vemos acontecerem coisas grandiosas, coisas incríveis onde Deus intervém e age, e repetidas vezes diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Anotem Ezequiel capítulo 1, versículo 3, só para dar outro exemplo. Ezequiel capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote. Ele era o líder, o sumo sacerdote daquela época, e dizia que a mão do Senhor estava sobre ele. E assim, repetidas vezes. Só quero que vocês vejam isso. Eu poderia lhes dar muitos outros versículos onde, repetidas vezes, vemos essas pessoas que Deus usou de maneiras poderosas e repetidas vezes dizia que a mão do Senhor estava sobre ele. Então, por que Jabez orava? Jabez dizia: olha, estou ouvindo que a mão do Senhor está sobre as pessoas. Quero a mão do Senhor sobre mim. E ao ler a Bíblia, descobre-se que a mão de Deus basicamente se refere a duas coisas. Prontos? Aqui vamos nós. Primeiro vou mostrar alguns versículos para vocês. Ele fala do poder de Deus.
Então, se você saísse hoje e dissesse, quero que a mão de Deus esteja comigo, o que você estaria realmente pedindo? Bem, isso fala do poder de Deus. Josué capítulo 4, versículo 24. Em Josué, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que todos os povos da terra devem saber que a mão do Senhor é poderosa, para que temam o Senhor, o Deus eterno. E eu sei o que está acontecendo. Tenho feito uma série sobre Josué. Agora estamos fazendo uma série sobre oração e outra sobre a oração no Antigo Testamento. Então, a tendência hoje em dia, quando alguém te dá um versículo do Antigo Testamento, é que as pessoas queiram voltar e dizer, bem, isso é do Antigo Testamento. Precisamos ver o que o Novo Testamento diz. Bom, agradeço por terem mencionado isso, porque vou mostrar a vocês o que o Novo Testamento diz, pois encontramos isso no Antigo Testamento. Vejam o Novo Testamento. Em 1 Pedro 5,6, a Bíblia diz, portanto, humilhem-se. Agora só quero dizer isso a vocês. O que significa humilhar-se? Significa tornar sua vida honrada. Coloque sua vida sob o plano e a palavra de Deus. Coloque sua vida sob o que Deus quer para você. E então veja o que diz. A mão poderosa de Deus. Pense nisso. Olhe para isso. Portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Deus, quero estar sob a tua autoridade, para que tua mão esteja sobre minha vida, para que tu guies minha vida. Olhe para isso, para que ele te exalte no tempo certo. Josué e Pedro descreveram a mão de Deus como poderosa. É a mão poderosa de Deus. Assim, a mão de Deus sobre minha vida fala do que Deus pode fazer através da minha vida. É um símbolo de sua capacidade, um símbolo de seu poder, mas também fala da presença de Deus. Portanto, você deve anotar que a mão de Deus representa o poder e a presença de Deus. Fala sobre o que Deus pode fazer através da vida de Chris Dixon. Deus está presente, agindo na vida de Chris Dixon. Então fala dessas duas coisas, poder e presença. Eu ensinei isso aqui não faz muito tempo. Uma das minhas sessões favoritas da Bíblia, Atos capítulo 11 até Atos capítulo 14. Agora, a razão pela qual eu amo Atos 11 até Atos 14 é esta. Você tem um grupo de crentes reunidos. Eles estão em um lugar chamado Antioquia e se reúnem e fazem uma oferta. Agora só quero que vocês ouçam, porque às vezes as pessoas não gostam do que as igrejas fazem e aceitam ofertas. Está na Bíblia, em Atos capítulos 11 a 14. Vê-se esse grupo de pessoas que se reúne e acredita que essa boa notícia que mudou nossas vidas pode mudar a vida de pessoas em todo o mundo. Então eles se reúnem, fazem uma oferta e a enviam. Eles enviam alguns missionários com essa oferta e simplesmente começam a expandir seu ministério local para um ministério global. E essas boas notícias chegam à Europa. Agora, compartilho isso esta manhã porque, quando as boas notícias chegaram à Europa, a única razão pela qual você está aqui hoje, se é seguidor de Cristo, ouvindo as boas notícias esta manhã em Bentonville, Arkansas, é porque um grupo de pessoas em Antioquia se reuniu, ofertou e enviou missionários. Elas chegaram à Europa, o evangelho se espalhou pela Europa e chegou à América. E agora podemos conhecer Jesus porque um grupo de pessoas estava se reunindo em Antioquia no livro de Atos. Agora, a razão pela qual compartilho isso com você, veja só. Vamos lá, vocês estão prontos? Vamos continuar. Em Atos 11, 21, a Bíblia diz o seguinte. Este é aquele grupo de pessoas. Veja o que a Bíblia diz. E a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E um grande número dos que creram se voltou para o Senhor. Veja, a presença de Deus com os seguidores de Cristo em Antioquia é descrita. A igreja é descrita como se a mão do Senhor estivesse naquele lugar. Eles não estavam apenas fazendo música de adoração. Eles não estavam apenas seguindo tradições. Não, a mão do Senhor estava ali expandindo as boas novas. E assim, Jabes ora para que a mão de Deus esteja com ele. Ele diz, Deus, eu quero o teu poder e a tua presença na minha vida. Eu realmente acredito que a razão pela qual, em Mateus capítulo 6, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus, você nos ensinaria a pregar? Eles não fizeram isso. Ei, Jesus, você nos ensinaria como debater entre o povo da nossa nação? Eles não fizeram isso. Essa não foi a petição. Essa não foi a petição. Eles se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus, você nos ensinaria a orar? Porque eles atribuíam, plenamente ouçam isso com atenção, que o poder e a presença de Deus na vida de Jesus vinham do fato de que presenciaram sua vida de oração. Eles querem saber como orar, querem saber como obter a mão de Deus sobre suas vidas. Vocês veem isso em Mateus capítulo 6 e eu quero mostrar isso para vocês. A Bíblia não só define a mão de Deus, mas também o seu poder e a sua presença. Agora, estou muito apaixonado nesta manhã. Isso realmente falou ao meu coração. Só estou te dizendo, fui pessoalmente desafiado. Essa mensagem reacendeu algo no meu coração.
A Bíblia não só define a mão de Deus, mas ouça bem, demonstra a mão de Deus. Anote o Salmo 19, versículo 1. No Salmo 19, versículo 1, veja o que a Bíblia diz. Os céus proclamam a glória de Deus. Veja isso. E a sua expansão, como o nosso universo, declara a obra de suas mãos. Literalmente significa o poder de suas mãos. Você sabe por que há tanta batalha? Você já pensou sobre isso? Por que tanta batalha sobre a criação? A realidade é que tentam ensinar que houve uma explosão, mas ninguém sabe de onde veio. Em toda a nação estamos debatendo. No mundo inteiro debatemos sobre a criação. Você já se perguntou por que há tanta guerra contra ela? Eu te garanto. Satanás odeia a criação porque ela é uma demonstração do poder de Yahweh, o Deus Santo que criou o universo. Por isso ele odeia a criação, porque sabe que se você pode ver a criação, pode ver o poder de Deus que foi capaz de criar isso. Então isso literalmente significa o poder da sua mão. Em Jeremias capítulo 32, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra. Veja isso, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Não há nada que seja difícil para ti. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando você se aproxima de Deus em oração, é com essa atitude que você se aproxima dele? Nada é difícil para ti. Eu lhes digo, vivi minha vida cercado pela igreja e garanto que conheci pessoas que tentam me convencer do porquê Deus não pode fazer algo, ao invés de passarem tempo me convencendo do porquê Deus pode fazer algo. Não estou sendo grosseiro, só estou sendo honesto. É verdade mesmo. Vi mais pessoas tentando rebaixar Deus ao seu nível do que elevar sua vida ao nível dele. Mas Jabez diz, Senhor, não te peço que te rebaixes ao meu nível. Não quero a perspectiva que eu posso oferecer. Quero o que tu podes oferecer. E por isso te busco de todo o meu coração. O salmista e Jeremias declararam que o universo é uma demonstração do poder da mão de Deus. E é por isso que este mundo luta tanto para tirar a criação de cena. Pense nisso. Quão poderosa é a mão de Deus? Quero dizer, pense nisso por um momento. Quão poderosa é a mão de Deus? E a Bíblia ensina que a criação dos céus e da terra revela o seu poder, revela a sua capacidade? Você sabia que os cientistas nos dizem que a luz viaja a uma velocidade incrível de 299.792 km por segundo? Você tem seu velho carro do ensino médio e acha que isso é rápido? Você não faz ideia de quão rápido a luz viaja. Eles acreditam que a luz viaja a 299.792 km por segundo. Você sabia que, se viajássemos pelo universo à velocidade da luz, agora pense, você poderia estar na Flórida em um piscar de olhos. Vamos lá, alguém pode dizer amém? Então pense nisso. Se você pudesse viajar pelo nosso universo à velocidade da luz, levaria 4,24 anos para ir da Terra até a estrela mais próxima. Agora pense nisso por um momento. Cruzar nossa galáxia levaria 1000 anos. E para chegar ao nosso vizinho mais próximo, a galáxia de Andrômeda, pense nisso por um momento. Só estou tentando mostrar a você a imensidão da criação, porque a Bíblia diz que quando olhamos para a imensidão da criação, tentamos compreendê-la. Tentamos descobrir o que é tudo isso e até onde vai. Ainda não sabemos. Com tudo o que temos, com a sua pequena inteligência artificial, com tudo o que você tem, não compreendemos totalmente a sua imensidão. Então, para chegar à nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, levaríamos 2 milhões de anos na velocidade da luz. Pense na extensão de tudo isso. Permita-me fazer uma pergunta. Como cada parte disso chegou até aqui? Como tudo isso chegou aqui? A Bíblia diz em Gênesis 1.1, no princípio, Deus criou. O homem não consegue entender, não consegue compreender. E Deus diz, posso te dizer quem fez isso? Yahweh fez isso. E a razão pela qual seus cientistas e seu povo não conseguem entender é porque Deus é maior do que eles. Ele é maior do que eles. É mais poderoso do que eles. E escute, toda vez que você olha para fora e vê que não podemos contar as estrelas, que não conhecemos os planetas, que as galáxias são grandes demais, é um lembrete de quão grande é o nosso Deus. Yahweh, a quem adoramos regularmente. Agora fico feliz que vocês tenham aplaudido, também aplaudiram no sábado. Tenho quase certeza de que vão aplaudir de novo no segundo culto. Mas quero te fazer uma pergunta. Entendendo o quão imenso e vasto é tudo, você adora a Deus acreditando que Ele pode fazer qualquer coisa com essa informação? Veja, não é de se admirar que Jabez tenha dito, ó Deus, o que eu preciso, o que eu realmente preciso. Deus, aqui está, isto é o que eu preciso. Senhor, abençoa-me muito. Senhor, Senhor, permita que minha influência seja maior para que eu possa impactar as pessoas para Ti.
Senhor, o que eu realmente preciso, se algo disso for acontecer, é que tua mão esteja sobre mim. Veja, por que você oraria isso? Sabe por que eu acho que Deus nos chama e nos dá uma oração como essa em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10? Quero que você ouça. Acredito firmemente que uma das razões pelas quais Deus nos mostra esse tipo de oração é por este motivo. Deus nos colocou em um mundo que simplesmente é grande demais para nós. É por isso que lutamos. É por isso que nos sentimos sobrecarregados. É por isso que sentimos a imensidão, a sensação de sufocamento de todas as nossas circunstâncias e situações. É por isso que, quando vemos um 11 de setembro ou o assassinato de Charlie Kirk, essa guerra e essa batalha que se desencadeiam, nós paramos e dizemos: meu Deus, ficamos sobrecarregados. Entramos em pânico e nos desesperamos, porque a realidade é que Deus nos colocou em um mundo grande demais para nós. E enquanto passamos todo o tempo tentando reduzi-lo ao nosso nível, há momentos, segundos e instantes em que Deus nos lembra: obrigado. Que isso é muito maior do que você, o que Deus quer fazer com a sua vida. Com a sua vida e ao redor da sua vida é maior do que você. É por isso que você precisa da presença de Deus. Por isso você precisa do poder de Deus. Se você chegou aqui sobrecarregado, é normal, você deveria estar mesmo. Você não pode fazer isso sozinho. Você não tem sabedoria suficiente. Você não tem perspicácia suficiente. Você não tem recursos suficientes para alcançar o que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa da mão de Deus. Olha, tem uma lição que eu vou te ensinar aqui. O poder de Deus na sua vida depende se você ora só em momentos especiais ou o tempo todo. A falta de oração é o que limita Deus em nossas vidas. A falta de oração, porque a oração é o convite para Deus entrar na minha vida. Então, é a minha limitação se eu não a utilizo. Pense nisso. Vou te fazer uma pergunta, porque percebo nesta manhã que estou lidando com muitas coisas. Estou lidando com pessoas frustradas com sua saúde. Lido com pessoas frustradas com seus relacionamentos, casamento, solteirice ou muitas outras coisas. Lido com pessoas muito sobrecarregadas com suas finanças. Estou lidando com pessoas que estão lutando contra a ansiedade e o desânimo. Estou lidando com pessoas que duvidam e minimizam Deus, achando que sua mente finita pode medir esse Deus infinito. Elas estão lutando com isso. Pense nisso representado nesta sala. Pense nisso representado online. Pense nos idiomas aos quais esta mensagem chegará e nas pessoas ao redor do mundo que tentam medir toda esta vida, reduzi-la e equilibrá-la. Como você ora uma oração tão cheia de fé que, seja qual for a sua montanha, ela impacta a sua montanha? Seja casamento, relacionamento, finanças, saúde, dificuldade, qualquer desafio que você enfrente. Como isso é possível? Como você ora uma oração tão cheia de fé que faz com que o Deus do universo se envolva na montanha em que você está? E eu quero que você me ouça porque a Bíblia ensina isso. Você faz isso mudando o seu foco do tamanho da sua montanha para a suficiência daquele que move montanhas. É por isso que Deus quer que entendamos a sua grandeza. É por isso que Deus quer que olhemos para este mundo e vejamos que ele é muito maior, mais grandioso e expansivo do que nós. Muitos de nós pensamos que podemos reduzir o movimento, a obra e o que Deus faz a este pequeno momento. A realidade é que superamos nossos obstáculos ao reconhecermos a suficiência de Deus e sua capacidade de agir e se manifestar em coisas que não podemos ver ou compreender, e então dando o passo de crer nele e confiar nele, mesmo quando não podemos vê-lo, mesmo quando não entendemos para que ele possa agir em nossas vidas. E você sabe por que temos dificuldade em lidar com a sensação de estarmos sobrecarregados? Porque estamos sobrecarregados. Quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3. Paulo está escrevendo aos coríntios e de alguma forma chamando a atenção deles para algo. Não consigo acreditar que um pastor faria isso, consigo? E embora isso chame um pouco a atenção deles, ele está falando dessas cartas de recomendação. O que estava acontecendo era que muitas cartas de recomendação falsas estavam circulando. Havia pessoas que recebiam cartas de recomendação falsas, iam a uma igreja e as entregavam. E a igreja as recebia e de repente permitia que pregassem, ensinassem e influenciassem, mas eram cartas falsas. Elas não eram corretas. Paulo responde e diz: eu nem preciso te dar uma carta. Minha vida é uma carta escrita. Eu adoro isso, aliás. Vamos lá, isso me empolga. Só quero que você saiba. Mas ele disse: não preciso lhe entregar uma carta. Minha vida é uma carta escrita. Olhe para a minha vida e você verá o que está escrito na parede. Mas ao escrever isso, ele está falando sobre essas cartas e como as pessoas obtêm a sua adequação. Por meio deles. Veja o que diz o versículo 5. Ele afirma que não somos capazes de considerar algo como proveniente de nós mesmos. Ele diz: pessoal, nossa dependência de cartas de recomendação, tudo o que temos não vem de nós mesmos.
Veja o que está escrito: nossa suficiência vem de Deus. Pessoal, a razão pela qual fazemos o que fazemos não é por causa de quem somos, mas sim por causa de quem Deus é. Saber? Há muitas coisas que me frustram na igreja hoje em dia. A igreja começa a crescer. E sabe o que eles dizem? Bem, é um grande líder, é isso que dizem. Todos esses pastores são grandes líderes. Não estou exagerando. Graças a Deus, passei grande parte da minha vida estudando liderança e tentando compreender as pessoas e como guiá-las na direção que Deus queria que seguissem. Acredito que Deus me chamou para ser um estudante, para aprender, me desenvolver e crescer. Mas é isso que fazemos. É isso que está acontecendo. E o que fazemos é simplesmente diminuir um pouco Deus. Nós simplesmente, bem, você sabe, não são tão bons nisso, e são tão bons naquilo, e são todos assim. E continuamos diminuindo todos um pouco. E saímos por aí dizendo, bem, vou te dizer, meu professor do pequeno grupo, se não fosse por eles e se não fosse por nós, tudo bem. Não quero que me interpretem mal. Mas, amigos, qualquer obra que tenha sido feita em suas vidas graças à minha ajuda foi obra do Espírito de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Eu era um jovem de 20 anos que destruiu e arruinou sua vida até que Jesus me resgatou. E foi isso que fez a diferença na minha vida. E ele está dizendo, pessoal, não há suficiência em nós. Alguns de nós passamos toda a nossa vida tentando construir suficiência e ele está te dizendo que você não tem suficiência para produzir. Você não tem a capacidade de produzir a vida que Deus deseja. Você não tem a capacidade, cara, qualquer um que alcance o que Deus tem para a sua vida, isso foi o que Jabez entendeu. Foi a mão de Deus, não a do homem, que produziu isso. Estou com vontade de pregar esta manhã, olhem o versículo 6, que também nos fez aptos como servos de uma nova aliança. Agora, a razão pela qual ele diz nova aliança é porque você já conhece a antiga aliança. Na antiga aliança matavam touros e cabras. Graças a Deus não precisamos mais fazer isso. Não sei se eu gostaria de fazer o que faço se ainda tivéssemos que fazer isso. Fico feliz por não ter precisado trazer minhas ovelhas e cabra esta manhã e tudo isso. Porque quando você lê o livro de Hebreus, a Bíblia diz que não há necessidade. Por que não sacrificamos mais? Não há necessidade de sacrifícios. Tudo aquilo era apenas uma imagem. Era uma revelação. Era algo provisório até que viesse o único sacrifício. É isso que Hebreus ensina. Há um único sacrifício. É Jesus Cristo quem carregou a ira, a pena, o castigo pelo pecado. Portanto, não há necessidade de outro sacrifício. Aquele que não tinha pecado foi sacrificado por todos nós que pecamos. E, portanto, não há necessidade de sacrifício. Ele diz que nos tornou aptos por meio de uma nova aliança em Jesus Cristo, que tomou sobre si a ira, a pena, o castigo pelo pecado. Há pessoas em toda a nossa cidade reunidas neste fim de semana. E estão ensinando um evangelho falso. Não estão ensinando a verdade deste livro. Agora, se vierem à sua casa, vão te dizer, eu creio exatamente no mesmo que você. Veja o que diz a Bíblia, quem também nos fez servos adequados da aliança. Veja, não da letra. Não da letra. Não da letra, mas do Espírito. Sabe o que isso está ensinando? Escute-me com atenção. O que ensina é que ninguém se salva por cumprir os mandamentos. Que ninguém jamais será salvo por trabalhar o suficiente ou fazer o suficiente. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É uma aliança inamovível. É como se todos tivessem que passar, lançar o dardo, mirar no centro, mas cada pessoa errou. E a Bíblia te ensina isso uma e outra vez. Neste versículo, Paulo simplesmente os critica por confiarem no homem em vez de em Deus. É tudo o que ele faz. E ele diz, amigos, não é a letra da lei. Não é o que o homem pode produzir. Não é uma vida boa que pode te levar ao céu. Não se trata de que o seu bem supere o seu mal. Não se trata de você consultar os 10 mandamentos e superar metade das pessoas na quantidade de acertos que elas tiveram. É a lei, veja o que diz. Não quero que vocês percam isso, olhem só. Mas do Espírito, porque a letra mata. Vocês sabiam que a Bíblia ensina que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é um aiu? Esse era o propósito? O propósito dos 10 mandamentos era te ensinar que você não consegue fazer isso. Esse é o propósito dos 10 mandamentos. Ei, alguém aqui já contou uma meia-verdade alguma vez? Uma meia-verdade é uma mentira completa. A Bíblia diz para não dar falso testemunho. Te dei só falei de um mandamento, e vocês reprovaram. Está todo mundo bem aqui? Você já pegou algo que não era seu? Em toda a sua vida. Alguém aqui já pegou algo que não era seu? E mesmo assim, ouçam, a maioria mentiu sobre isso. Então vocês já reprovaram em 2 dos 10. Quer dizer, não, pastor, você acabou de mentir, certo? Se você conseguiu evitar dizer uma meia-verdade, pelo menos conseguiu, bem, pense nisso. Estamos lidando com 2. E a Bíblia diz que esse é o propósito da lei. O propósito da lei é mostrar que você nunca vai conquistar o céu. Você nunca vai conseguir isso por esforço próprio. Tem gente por aí dizendo que você tem que trabalhar, mas a Bíblia diz, a letra mata.
A letra é o que te faz perceber que trouxe morte para a sua vida, para a espiritualidade, para Deus. Mas é o Espírito de Deus que dá vida. Cristo veio e nunca pecou, mas tomou sobre si a ira e o castigo pelo pecado para que pudéssemos ser perdoados como se nunca tivéssemos pecado. E agora fomos libertos para que Deus possa falar conosco, nos guiar, nos dirigir e nos formar completamente. E o que a lei nunca pôde fazer porque você falharia, Deus vem pessoalmente à sua vida para mostrar como viver. Isso é o que faz a diferença no cristianismo. Isso é o cristianismo. E se há algo que aprendi sobre a oração, alguns de vocês podem se perguntar: como chegamos até aqui? Bem, eu vou lhes dizer. Se há algo que aprendi sobre a oração, é que toda pessoa que luta deveria se dedicar à Igreja de Jesus Cristo, tanto quanto já fez até agora, para ouvir sobre a sua vida. Se há algo que aprendi sobre a oração, é que o desespero leva à disciplina. Vou te dizer por que a maioria das igrejas não está fazendo diferença, e a maioria das vidas não está fazendo diferença para o poder de Deus. Porque você está vivendo com sua própria força, seu próprio poder, sua própria sabedoria, sua própria bondade, e está se apaixonando pelas coisas religiosas, em vez de se apaixonar pelo Filho de Deus que morreu por você e perceber que nunca conseguirá produzir isso por si mesmo. Não me importa se sou batista do sul, metodista ou luterano, nunca poderei produzir a vida que Deus tem para mim. Parte do desespero é porque Ele intervenha na minha vida. Vamos lá, pastor. Eu mesmo vou dizer amém, pastor. Me desanima no que a Igreja de Jesus Cristo se tornou. O desespero me lembra da dependência, da realização de que não posso produzir essa vida. Posso ir à igreja todos os domingos. Posso ser a melhor pessoa do mundo. Posso escrever cheques todo domingo. Posso fazer cursos. Está tudo bem com vocês? Posso fazer o que as pessoas cristãs fazem. Mas meu coração pode desejar minhas próprias coisas por orgulho. E se o Espírito de Deus não estiver dentro de mim, agindo, falando comigo, então o que eu faço? Por isso a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque nunca chegaram a mim. O Espírito dá vida, a lei traz morte. E alguém, precisamos ensinar essas coisas. Precisamos divulgar isso, veja, eu acho que isso é fundamental. Reconhecer que a oração de Jó surge da dor, da tristeza. Posso dizer algo? Isso dói. Eu não gosto de ensinar isso. Posso dizer isso? Eu nem gosto de ensinar isso. É isso que vou ensinar. O outro eu adorei. Mas de qualquer forma, você sabia que são as irritações da vida? Que são os convites da vida? Eu odeio ensinar isso, mas eu aprendi. Eu aprendi que são as irritações. Às vezes eu tenho tanta religiosidade em mim e alguém toca na religiosidade e isso me incomoda. Mas essa irritação está me ensinando que sou um pouco mais religioso do que Cristo quer que eu seja. São as irritações da vida. São as irritações no seu casamento que estão te ensinando que você precisa fazer ajustes em si mesmo. São as irritações da vida. São as irritações que trazem um convite de que você não pode fazer isso. São os desafios que apresentam o chamado. São os desafios da vida que nos dão o chamado de Deus para dizer, eu te convido a vir a mim porque eu tenho uma resposta. Eu tenho direção, eu tenho esperança e te convido a mim. Veja, a grande notícia é que Deus nunca nos pediu. Alguém diga amém, ajudem o pregador. Deus nunca nos pediu para vivermos esta vida desordenada e desafiadora com nossa própria sabedoria e poder, mas nós tentamos. Veja o que a Bíblia diz em 2 Pedro 1, versículo 3. Vendo que seu poder divino, sua mão, nos concedeu tudo o que pertence à vida e à piedade, mediante o verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e excelência. O que diz? Ele deu. Se você é seguidor de Cristo, Deus colocou à sua disposição o que você precisa para a vida e a piedade. E mesmo assim, estamos tão sobrecarregados. Você sabe o que Ele te deu? Me escute. Ele te deu o Espírito de Deus. Escute. Alguma vez nos aquietamos para ouvi-lo? Ele nos deu a palavra de Deus, mas será que alguma vez a lemos? Ele nos deu a oração e o convite pessoal para entrar em sua presença, buscá-lo e pedir-lhe. Ele até diz, se te falta sabedoria, venha e peça a mim. Eu dou generosamente, então me busque. Ele nos deu a família de Deus. Alguns de vocês realmente vão ser tocados nesta manhã. A vida de alguns de vocês pode mudar para sempre porque nos reunimos nesta manhã. Deus te deu isso. Eu não te dei isso. Nossa igreja não te deu isso. Foi o sangue derramado de Jesus Cristo que instituiu a igreja e nos trouxe a um lugar onde podemos aprender, nos desenvolver e nos tornar aquilo que Deus nos deu para ser. Isso vem de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus te ensina, te corrige e te orienta.
Tudo isso vem da mão de Deus, do sacrifício do Salvador, do sangue derramado de Jesus Cristo. É isso. Importante e verdadeiramente significativo. Com o imenso e inabalável poder de Deus, agindo constantemente sobre mim e com a sua sábia e divina liderança, sempre à minha plena disposição, Ele generosamente me concede a capacidade e a força necessárias para enfrentar qualquer desafio e cumprir o meu propósito. Com o poder de Deus agindo em você e através de você, você pode começar a viver com propósito. Você pode começar a viver pela fé. Ouça atentamente esta lição. Nunca deixe que um problema impossível o intimide. Que isso te motive. Tenho que dizer a vocês que realmente vi Deus fazer coisas incríveis no meu ministério. Isso me tocou profundamente. Não faz muito tempo, estávamos em uma reunião de equipe e minha esposa tirou um momento para expressar o quanto estava grata por eu estar disposto a correr riscos. Foi isso que me fez pensar sobre este assunto. Precisamos chegar a esse ponto como seguidores de Cristo. Não se deixe intimidar por um problema impossível. Que isso te motive a confiar mais, a orar mais, a esperar mais de Deus. Vejam, o desafio do nosso tempo é assim que eu quero resumir e concluir. Alguns de vocês devem estar pensando, sim, que isso acabe logo. Com licença, eu estive resfriado esta semana. O Salmo 78 é um salmo sobre a fidelidade de Deus. Tudo gira em torno da fidelidade de Deus. Na verdade, ensina que mesmo quando as pessoas se rebelaram e não ouviram a Deus, fizeram o que quiseram. E amigos, preciso dizer a vocês que esse é um caminho perigoso. Há muita tensão em nossa fé. Por que é tão fácil se aproximar de Deus, mas depois tomar o controle do que Deus quer fazer e transformar isso em algo sobre você? Isso é algo que a Escritura ensina o tempo todo. Precisamos revisar constantemente nossos motivos e o que estamos fazendo. E o Salmo 78, 42, veja o que diz. Olhe isso. Diz, vocês não se lembraram? Agora escutem. Este é o povo de Deus. Eles não se lembraram do seu poder no dia em que os redimiu da adversidade. O salmista está repreendendo o povo por esquecer o que Deus havia feito por eles no Mar Vermelho. Essa é a coisa específica sobre a qual ele estava falando. Reconheça que o que aconteceu foi obra de Deus. Foi a mão de Deus que dividiu o Mar Vermelho. A história conta que quando chegaram ao Mar Vermelho, o exército egípcio os perseguiu e eles entraram em pânico. E a Bíblia ensina literalmente que o que acontece é que eles começam a pressionar, começam a clamar a Deus. É como, o que fazemos? O que fazemos? E Deus fala e diz, literalmente diz a Moisés, por que clamas a mim? E basicamente está dizendo a ele, faça o que eu te disse para fazer, confie em mim, eu te trouxe até aqui, vou te ajudar até o fim. O que Deus fez pelos filhos de Israel foi uma demonstração impressionante do seu poder. Ouçam o que a Bíblia diz nos versículos 12 e 13. Observem isso. Fez maravilhas diante de seus pais na terra do Egito, dividiu o mar, versículo 13, fez com que passassem e as águas se acumularam como um montão. Os filhos de Israel estavam saindo do Egito. Eles se encontraram em uma situação muito especial e de repente talvez muitos não saibam, foi feito um estudo matemático. É possível fazer um estudo matemático do que aconteceu. É impressionante. E disseram, bom, para que isso acontecesse, isto é o que teria que ocorrer. Você sabia que disseram que a divisão do Mar Vermelho teria que ter pelo menos 5 quilômetros de largura? Tinha que ser assim para que pudessem atravessar. Deus pegou aquele mar e o dividiu completamente para que pudessem atravessar para o outro lado. Foi um lembrete. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é um Deus de mão poderosa. Eu adoro essa lição. Ouçam bem. É um lembrete de que a oração é uma ponte da desesperança para a esperança. A oração é uma ponte onde se eu estivesse diante do Mar Vermelho e tivesse o inimigo se aproximando de mim. Não se esqueça que Jabes passa de que a tua mão esteja sobre mim para protege-me do mal. Há uma guerra acontecendo e por isso te peço, Deus, que me guies, que tu me dirijas. Acho interessante o que diz Deuteronômio 5,15. Digam amém, estou prestes a chegar. A melhor e mais desafiadora parte. Deuteronômio 5,15, veja o que diz. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa. Agora siga em frente. Sabe como diríamos isso hoje? Você deve se lembrar de que estava perdido, morto em seus pecados e que Cristo veio e tomou sobre si a ira, a pena e o castigo pelos seus pecados para que você nunca precisasse fazer isso. Ele te liberta da escravidão, do juízo pelo pecado, para que você possa ser perdoado, fazer parte da família de Deus e ter acesso a tudo o que Deus tem para você. Isso é o que ele nos diria para lembrarmos. Já que estamos no Salmo 78, permita-me apontar algo muito interessante. Nos versículos 14 a 19, veja o que a Bíblia diz. Porque não sei se isso não é a igreja de hoje.
Depois, ele os guiou com a nuvem durante o dia e toda a noite com uma grande luz de fogo. Partiu rochas no deserto e lhes deu água em abundância, como as profundezas do oceano. Também fez jorrar córregos da rocha e fez com que as águas corressem como rios. No entanto, continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo. Seguiram o seu próprio caminho, fizeram o que quiseram. E em seu coração este é o povo de Deus. E em seu coração colocaram Deus à prova. Olhe para isso, pedindo comida conforme o seu próprio desejo. Isso soa como os americanos. Em outras palavras, é isso que está sendo dito. Olhem, todos olhem aqui. Deus estava provendo para eles. Eles não gostavam da maneira como Deus provia. Então disseram: Deus, você precisa prover de outra maneira. Em vez de agradecer pela provisão que estavam recebendo, eles passavam o tempo todo reclamando da provisão. Veja o que a Bíblia diz no versículo 19. Então falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Aqui estão essas pessoas que viram o Mar Vermelho se abrir por pelo menos 5 quilômetros e atravessaram para o outro lado. Viram como Deus os libertou quando estavam no Egito. Eles se levantam e veem uma nuvem, se levantam e veem fogo. Deus está guiando, dirigindo e provendo. E o que eles fazem é que, em vez de dizer Deus pode agir no meu casamento. Deus pode fazer uma mudança na minha vida. Deus pode prover para mim. Deus pode me dar sabedoria. Ele pode me dar direção. Ele pode agir na minha vida. Ele pode edificar minha igreja para fazer a diferença em todo o mundo. Em vez de dizer Deus pode, vivem sua fé dizendo: será que Deus pode? Não tenho certeza se a igreja nos Estados Unidos não passa mais tempo dizendo: será que Deus pode? Do que dizendo Deus pode. Precisamos de mais seguidores de Cristo que conheçam as obras de Deus. Ele disse: lembrem-se de quem é Deus. Lembrem-se do que Deus faz. Precisamos de mais seguidores de Cristo que sigam a vontade de Deus, que abandonem sua própria sabedoria, seu interior, seus próprios desejos, e digam: cara, eu não quero o que eu quero. Esse é Jabez, pessoal. Não há outra maneira de ensinar isso. Eu quero o que Deus quer para mim. E precisamos de mais seguidores de Cristo que confiem na mão de Deus. Olhem, eu digo a vocês, a oração revela no que eu creio. Deus pode? Talvez eu o procure, talvez eu peça a Ele. Já não me restam mais opções, não sei mais o que fazer. Então talvez Deus realmente possa fazer algo de verdade por mim. E a Bíblia diz que isso é uma ofensa para Deus vinda do seu povo. A Bíblia diz que é uma ofensa para Deus que isso venha do seu povo. E eu digo: Deus, o Senhor pode fazer algo aqui? Pode ser que o Senhor não faça o que eu quero. Pode ser que o Senhor não haja como eu quero. Mas o Senhor pode fazer algo aqui. Deus, tua mão é poderosa e forte. Jabez, ele sabia disso. Jabez sabia que a mão de Deus significava experimentar o poder de Deus em sua vida. Por isso ele orou para que a mão de Deus estivesse com ele. Jabez desejava o poder de Deus sobre sua vida. Não sei vocês, mas eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus. Deus que criou os céus e a terra. É isso que a Bíblia diz. Quero que você veja a extensão da minha mão. A Bíblia não ensina, ouça. A Bíblia não ensina o fato científico da extensão do nosso universo para que possamos anotá-lo com notas e títulos. A Bíblia ensina a imensidão do nosso universo para que saibamos que esse é o tipo de Deus que adoramos. E o Deus, ouçam isso, que criou os céus e a terra, o Deus dos filhos de Israel, o Deus que dividiu o Mar Vermelho, o Deus que andou sobre as águas, o Deus que morreu pelos nossos pecados, Ele é o meu Deus e o teu Deus. E Ele ainda é capaz de fazer, ainda é capaz de realizar coisas grandes e poderosas. E sou grato pelo que já vimos Ele fazer. E sou grato pelo que Ele fez neste lugar. Mas há muito mais que Deus quer fazer. E eu quero que Ele realmente nos abençoe. Quero que Ele expanda os nossos limites. Mas a mão de Deus precisa estar conosco. Uma das minhas histórias favoritas, já compartilhei antes, mas como é uma das minhas preferidas, acho que vale a pena. Charles Spurgeon fez uma diferença incrível na Inglaterra. Se você estudar a vida dele, vai aprender que, em um dos piores momentos econômicos de Londres, sua igreja literalmente salvou e ajudou a cidade de maneiras incríveis. De verdade, incríveis. O movimento foi tão grande que as pessoas começaram a viajar de toda a Europa. Pessoas viajaram da América só para ver o que Deus estava fazendo com Charles Spurgeon. Queriam ver o que estava acontecendo com Charles Spurgeon? E vejam, conhecemos o nome. Muitos de vocês talvez não, mas Charles Spurgeon, conhecemos o nome, mas foi a mão de Deus que fez isso. Iam até Spurgeon e perguntavam: Spurgeon, o que devemos fazer? Como isso acontece?
E essa é uma das coisas favoritas de Spurgeon. Na verdade, a história nos ensina que Spurgeon os levava até a sala das caldeiras. E eu sei que a maioria de vocês nesta sala não sabe o que é uma sala das caldeiras. Vamos chamá-la de porão, tudo bem? Mas ele os levava ao porão. E diziam que Spurgeon, isso era o que ele sempre fazia. Ele abria a porta e olhava para dentro da sala. A sala das caldeiras estava cheia de pessoas, de joelhos, clamando a Deus para que agisse. E Spurgeon dizia o seguinte. Spurgeon dizia, Deus está agindo lá em cima. E ele estava falando da cidade de Londres. Deus está fazendo lá em cima o que está fazendo porque o seu povo está aqui embaixo fazendo o que faz aqui embaixo. E ele dizia que o poder da oração liberou o poder de Deus aqui. Se quisermos ver a mão de Deus, precisamos ser como Jabez. Precisamos buscar o Senhor e orar para que sua mão esteja conosco. Ouçam bem, eu posso pregar sobre a oração. Você pode ler sobre a oração. Mas se você quer o poder e a presença de Deus em sua vida, mais cedo ou mais tarde, você precisa se ajoelhar. E você precisa começar a orar ao Deus de poder e de presença. Porque só então você agirá no reino dos milagres de Deus. Você quer que Deus coloque sua mão sobre você? Vou te dar 2 orações que você deve fazer. Senhor, abençoa-me mais do que eu preciso para que eu possa ser uma bênção para um mundo necessitado. Deus, não me abençoes para que eu possa guardar para mim. Abençoa-me para que eu possa dar. Senhor, amplia as minhas fronteiras. Dá-me influência. Permite que minha vida seja usada. Permite-me ser uma demonstração de quem Tu és. E aqui está a segunda, a que acabamos de ver hoje. Senhor, coloca Tua mão sobre mim, porque o que queres fazer comigo é grande demais para mim. Senhor, que Tua mão esteja sobre mim, porque o que queres fazer comigo é grande demais para mim. Veja, Jabez entendeu que se você quer uma grande vida, sua vida precisa estar nas mãos de Deus. Se você quer uma vida da qual se alegrará quando chegar lá em cima por tê-la vivido aqui embaixo. Mas sabe por que lutamos com isso? Escute, eu admito e oro. Me escute. Sabe por que é difícil para nós colocar cada circunstância, cada situação nas mãos de Deus? Sabe por quê? Bem, vou tornar isso pessoal. Não sinta que estou falando de você. Tudo bem? Sabe por que eu luto? Por isso, olha isso. Porque eu preciso confiar no tempo dele. Porque eu preciso confiar no tempo dele. Não vai acontecer quando eu quiser que aconteça. Eu não posso manipular e fazer com que aconteça. Porque é o que eu quero, é o que eu penso. Eu não posso fazer isso. Isso torna as coisas difíceis. Eu preciso confiar nas promessas dele. Eu preciso confiar no fato de que eu não vejo. Eu não sinto. Eu não entendo, mas estou confiando nele. Eu preciso esperar pelas respostas dele. Eu preciso esperar por ele. Eu nem gosto de esperar em um restaurante sentado. E tenho que esperar em Deus. Tenho que acreditar no seu poder. O que significa que não devo intervir, não manipulá-lo, não coagi-lo. Eu preciso fazer isso. Pensem nisso por um momento. Quero que vocês reflitam. Eu preciso esperar pelo seu poder. Acreditar no seu poder. Olhem, eu preciso me alegrar em sua bondade. O que significa que preciso parar de reclamar da minha vida? Me ajudem, alguém. Eu preciso parar de me fazer de vítima e preciso começar a dizer, espera um momento, Deus. Eu sou grato por tu teres feito isso. Eu te agradeço por teres feito isso. Confio em ti. Preciso parar de sentir pena de mim mesmo. Preciso me alegrar, ser grato por quem Deus é e agradecer até mesmo pela irritação, porque é um convite para ver o que você pode fazer apesar dela. Mas tudo bem. E então, eu preciso relaxar na sua presença. Preciso soltar o estresse, o medo, a ansiedade e dizer, Deus, tu podes. Confio em ti, acredito em ti. Mas se quisermos o melhor de Deus, teremos a mão de Deus sobre nós. E esta manhã eu te desafio a não se contentar com nada menos. Não se contente com a sua própria mão. Você já jogou a sua mão e mesmo que seja boa, é o que você tem. Jabez disse, não vou jogar com a minha mão, vou jogar com a mão de Deus.